Leonardo ajustou o relógio Rolex no pulso enquanto caminhava pelo estacionamento do shopping. Eram 15h30 de uma quinta-feira qualquer em São Paulo, e ele havia decidido dar uma escapada da rotina para comprar um presente para a filha. O calor de dezembro deixava o asfalto quente mesmo embaixo da cobertura, e ele agradeceu mentalmente pelo ar-condicionado que logo encontraria. Vestindo uma camisa polo azul marinho e calça jeans escura, tentava passar despercebido. Os óculos escuros ajudavam, mas sabia que mais cedo ou mais tarde alguém o reconheceria. Era sempre assim. Depois de tantos anos de carreira, depois de tantos sucessos ao lado do irmão e agora na carreira solo, seu rosto era conhecido demais. Ao se aproximar da entrada principal, escutou uma música familiar ecoando pelo ambiente. Era seu próprio som, mas havia algo diferente. A voz era aguda, infantil, mas carregava uma emoção que o fez parar no meio do caminho. Se você gosta de histórias de superação, deixe seu like e comente de onde está assistindo. Seguindo o som, Leonardo percebeu que vinha de um pequeno palco montado na praça de alimentação. Era um evento beneficente, como indicava uma faixa esticada entre duas colunas. Havia algumas pessoas assistindo, mais curiosas que realmente interessadas, mexendo nos celulares enquanto o menino cantava. O garoto devia ter uns 12 anos, magro, com uma camiseta branca meio amarelada e uma calça jeans com remendos nos joelhos. Segurava um microfone sem fio com as duas mãos, como se fosse um tesouro. Seus olhos estavam fechados e ele cantava Não Aprendi Dizer Adeus com uma intensidade que fazia Leonardo sentir um aperto no peito. Na mesa de som improvisada, uma mulher de uns 40 anos observava o menino com um sorriso orgulhoso mas preocupado. Devia ser a mãe, pensou Leonardo. Ela usava uma blusa simples e uma saia longa, e suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajustava alguns botões no equipamento básico. O menino chegou ao refrão e sua voz se elevou. Não era tecnicamente perfeita, mas havia algo ali que tocava fundo. Leonardo sentiu os pelos do braço se arrepiarem. Era como se o garoto estivesse vivendo cada palavra da música, como se conhecesse de verdade o sentimento por trás dela. Quando a gente ama de verdade, é difícil se conformar, cantava o menino. E Leonardo percebeu que lágrimas escorriam pelo rosto do garoto. Não eram lágrimas teatrais ou forçadas, eram genuínas, vindas de algum lugar profundo que uma criança não deveria conhecer. A plateia pequena começou a prestar mais atenção. Algumas pessoas pararam de mexer nos celulares. Um senhor que comia um sanduíche parou de mastigar. Uma adolescente que passava correndo diminuiu o passo até parar completamente. Leonardo se aproximou devagar, tentando não chamar atenção. Queria ouvir melhor, entender de onde vinha tanta emoção na voz daquele menino. Encostou-se numa coluna, cruzou os braços e se permitiu apenas escutar. A música estava chegando ao fim quando o garoto abriu os olhos. Por um segundo, seus olhares se cruzaram através do movimento da pequena multidão. O menino hesitou por uma fração de segundo, mas continuou cantando. Leonardo notou que ele havia o reconhecido. Quando a última nota ecoou pelo ambiente, houve alguns aplausos espalhados. A mulher, que devia ser a mãe, se aproximou do garoto e lhe deu um abraço apertado. Leonardo viu que ela sussurrava algo no ouvido dele, e o menino acenou com a cabeça. Obrigado, disse o garoto no microfone, com a voz ainda embargada. A próxima música? Mas Leonardo já não conseguia se conter. Havia algo naquele menino que o tocava de uma forma que não experimentava há anos. Talvez fosse a pureza da interpretação, ou talvez fosse a dor real que ele conseguia expressar, mesmo sendo tão jovem. Se afastou da coluna e caminhou em direção ao palco. Leonardo se aproximou da lateral do pequeno palco enquanto o menino se preparava para a próxima música. A mãe do garoto o viu primeiro e seus olhos se arregalaram. Ela cutucou discretamente o filho, que olhou para onde ela apontava. Oi, disse Leonardo, com a voz baixa para não atrair muita atenção. Posso conversar com vocês um minutinho? A mulher ficou sem palavras por alguns segundos. Olhou para o filho, depois para Leonardo, depois novamente para o filho. O menino desligou o microfone e desceu do palco com cuidado. Claro, conseguiu dizer a mãe, estendendo a mão. Eu sou Márcia e este é o Miguel.
Leonardo, ele respondeu, apertando a mão dela e depois fazendo carinho na cabeça do menino. Escutei você cantando, Miguel. Foi lindo. O garoto baixou os olhos, claramente tímido. Leonardo percebeu que ele usava um tênis que já havia sido branco, mas agora estava cinza de tanto uso. As solas estavam gastas e havia um pequeno buraco na lateral direita. Você canta minhas músicas, continuou Leonardo, agachando-se para ficar na altura do menino. Como aprendeu? Miguel finalmente o olhou nos olhos. Minha mãe tem seus CDs antigos. Escuto toda hora. Márcia sorriu nervosa. Ele ama suas músicas, conhece todas de cor. Desde pequeno ele cantava pela casa. E agora, você canta aqui no shopping? É um projeto da igreja, explicou Márcia. Uma vez por mês, fazemos uma apresentação para arrecadar dinheiro para a creche da comunidade. Miguel se inscreveu sozinho. Leonardo olhou ao redor. O movimento no shopping era normal, mas poucas pessoas realmente paravam para assistir. Havia uma caixinha na mesa de som com algumas moedas e notas pequenas. Posso sentar e escutar mais um pouco? Perguntou Leonardo. Márcia assentiu, ainda meio em choque. Miguel voltou para o palco, mas desta vez suas mãos tremiam ligeiramente quando pegou o microfone. Leonardo se sentou numa das cadeiras plásticas que formavam a pequena plateia. Havia apenas mais 3 pessoas assistindo, um casal de idosos e uma mulher com uma criança no colo. Esta próxima música, disse Miguel no microfone, olhando diretamente para Leonardo, é para alguém muito especial que está aqui hoje. Começaram os primeiros acordes de Temporal de Amor. Leonardo sentiu um arrepio. Era uma das músicas mais emotivas que ele e Leandro haviam gravado juntos. Desta vez, Miguel cantou olhando para ele. Não com a timidez de antes, mas com uma confiança nova. Era como se a presença de Leonardo tivesse dado a ele a coragem que precisava. Às vezes o destino põe em nosso caminho alguém especial, cantou o menino, e Leonardo sentiu que as palavras ganhavam um significado novo vindas daquela voz. Durante a música, Leonardo observou Márcia. Ela não tirava os olhos do filho, e havia tanto orgulho quanto preocupação em seu rosto. Suas roupas eram simples, mas limpas, e ela usava um batom que já estava desbotado. Provavelmente havia saído do trabalho para acompanhar o filho. Quando Miguel chegou à parte mais alta da música, sua voz se elevou com uma potência que surpreendeu até Leonardo. Algumas pessoas que passavam pararam para ouvir. A caixinha de doações começou a receber mais contribuições. Mas Leonardo mal notava a plateia que crescia. Estava completamente absorto na performance do menino. Havia algo ali que ia além do talento natural. Era paixão pura, era a música saindo direto da alma. Quando a música terminou, os aplausos foram mais calorosos. Miguel sorriu e Leonardo viu que ele havia perdido um dente da frente. O sorriso do garoto era tão genuíno, tão cheio de alegria, que Leonardo sentiu os olhos marejarem. Foi lindo, Miguel, disse Leonardo, se levantando e aplaudindo. Muito lindo mesmo. O menino desceu do palco novamente, desta vez correndo em direção a Leonardo. Você achou mesmo que foi bom? Mais que bom, foi especial. Márcia se aproximou dos dois. Miguel, não incomoda o Leonardo. Ele não está incomodando, disse Leonardo, colocando a mão no ombro do garoto. Posso fazer uma pergunta, Miguel? Por que você escolheu cantar minhas músicas? O menino pensou por um momento antes de responder. Porque quando escuto, eu sinto que você entende. Entende o quê? A saudade. A resposta simples atingiu Leonardo como um soco no estômago. Por um momento, ele não conseguiu falar. Leonardo precisou de alguns segundos para processar a resposta de Miguel. A saudade, uma palavra tão simples, mas que carregava o peso de toda uma vida. Como uma criança de 12 anos podia entender saudade de uma forma tão profunda? Miguel, disse Leonardo, sua voz saindo mais rouca que o normal. De quem você sente saudade? O menino olhou para a mãe, que fez um gesto discreto com a cabeça, como se dissesse que podia confiar em Leonardo. Do meu pai, respondeu Miguel baixinho. Ele morreu faz 2 anos. Leonardo sentiu o peito apertar. Agora tudo fazia sentido.
A dor na voz do garoto, a forma como ele interpretava as músicas de amor e perda. Não era apenas talento, era experiência real traduzida em música. Ele gostava de música também? Perguntou Leonardo, agachando novamente para ficar na altura de Miguel. Ele tocava violão, disse Márcia, se aproximando dos dois. Era músico nos fins de semana. Tocava em bares, festas pequenas, Miguel sempre ia junto. Papai me ensinou os primeiros acordes, continuou Miguel, os olhos brilhando com a lembrança. Ele dizia que música é a linguagem do coração. Leonardo olhou para Márcia e viu que ela lutava para conter as próprias lágrimas. Percebia agora por que ela trazia o filho para cantar no shopping. Não era só pela creche da comunidade. Era uma forma de manter viva a memória do marido através do talento do filho. "Você trouxe o violão?" perguntou Leonardo. Miguel apontou para trás da mesa de som, onde havia um case velho de violão apoiado contra a parede. "Está ali. Você me deixaria tocar uma música com você?" Os olhos de Miguel se arregalaram. "Sério? Sério?" Márcia olhou ao redor, notando que a pequena multidão havia crescido. Pessoas começavam a reconhecer Leonardo e sussurros se espalhavam pela praça de alimentação. "Leonardo, você tem certeza? Vai chamar muita atenção." "Deixa chamar", respondeu ele sorrindo. "Miguel merece." O garoto correu até o case e trouxe o violão com cuidado. Era um instrumento antigo, com arranhões e marcas de uso, mas bem cuidado. Leonardo pegou o violão e testou a afinação. Estava perfeita. "Que música você quer cantar?" perguntou Leonardo. "Você escolhe", disse Miguel. Leonardo pensou por um momento. Queria algo que significasse alguma coisa, algo que honrasse a memória do pai do menino. "Que tal Esperando na Janela? Você conhece?" "Conheço sim, papai tocava essa." Leonardo começou a tocar os primeiros acordes, e Miguel imediatamente reconheceu a melodia. Sem precisar de combinação prévia, o garoto começou a cantar. A diferença foi imediata. Com Leonardo tocando, a música ganhou uma profundidade nova. As pessoas pararam o que estavam fazendo. Conversas cessaram. Até as crianças que brincavam na área infantil próxima ficaram quietas. Miguel cantava olhando para o horizonte, como se realmente estivesse esperando alguém na janela. Sua voz se misturava perfeitamente com o violão de Leonardo, criando uma harmonia que parecia ter sido ensaiada por anos. "Quando você me telefonar, eu estarei esperando na janela", cantava Miguel. E Leonardo viu que Márcia havia levado as mãos ao rosto, chorando silenciosamente. Durante o solo do violão, Leonardo olhou ao redor. A praça de alimentação havia se transformado. Pessoas vinham de todos os andares do shopping. Funcionários saíam das lojas para escutar. Seguranças mantinham uma distância respeitosa, mas também estavam claramente emocionados. Quando chegaram ao refrão final, algo mágico aconteceu. Leonardo começou a cantar junto com Miguel. Suas vozes se entrelaçaram de uma forma natural, como se sempre tivessem cantado juntas. A voz experiente de Leonardo dava sustentação à pureza da voz de Miguel. A música terminou com Leonardo fazendo um dedilhado suave nas cordas graves. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Por alguns segundos, ninguém se moveu. Então os aplausos começaram. Não eram apenas aplausos educados, eram palmas calorosas, vindas do coração. Pessoas gritavam bravo e algumas assoviavam. Leonardo viu que muitos tinham lágrimas nos olhos. Leonardo entregou o violão de volta para Miguel e se levantou. A multidão continuava aplaudindo, e ele acenou discretamente antes de se dirigir para longe do palco, tentando diminuir a atenção sobre si mesmo. Mas Miguel o seguiu. "Leonardo!" chamou o garoto, correndo atrás dele. "Obrigado! Obrigado por quê, Miguel? Por quê, Miguel? Por fazer eu me sentir como se meu pai estivesse aqui." As palavras do menino atingiram Leonardo como uma flecha certeira. Ele parou de andar e se virou completamente para o garoto. Havia algo na sinceridade absoluta de Miguel que o desarmava completamente. "Seu pai está aqui", disse Leonardo, colocando a mão sobre o peito de Miguel. "Toda vez que você canta, ele está aqui." Márcia se aproximou dos dois, ainda emocionada. "Miguel, deixe o Leonardo ir. Ele já fez muito por nós hoje."
Na verdade, disse Leonardo, eu queria fazer mais uma coisa. Você tem tempo para tomar um café comigo? Vocês dois? Márcia hesitou. Você tem certeza? Deve ter coisas importantes para fazer. Nada mais importante que isto. Eles se dirigiram para uma das cafeterias do shopping. Leonardo escolheu uma mesa no fundo, longe das janelas, tentando manter alguma privacidade. Ainda assim, algumas pessoas os observavam à distância, mas respeitosamente. Leonardo pediu café. Márcia escolheu chá de camomila e Miguel quis um achocolatado com chantilly. Enquanto esperavam, Leonardo observava mãe e filho. Havia uma ligação forte entre eles. Uma cumplicidade que vinha da superação de uma perda compartilhada. Me conta sobre o pai do Miguel, disse Leonardo para Márcia. Roberto, ela começou, mexendo no açúcar do chá mesmo sem ter colocado nenhum. Ele trabalhava numa metalúrgica durante a semana e tocava música nos fins de semana. Não ganhava muito, mas amava cada apresentação como se fosse no Maracanã. Ele me levava junto, disse Miguel. Eu ficava do lado do palco assistindo. Ele sempre dizia que um dia eu ia tocar melhor que ele. E ele estava certo, disse Leonardo. Não sei, Miguel baixou os olhos. Às vezes acho que não sou bom o suficiente. Por que pensa isso? Márcia respondeu pela filha. Desde que Roberto morreu, nossa vida ficou mais difícil. Eu trabalho como diarista e Miguel ajuda no que pode. Às vezes ele acha que música é perda de tempo. Nunca pense isso, disse Leonardo, olhando diretamente nos olhos de Miguel. Música não é perda de tempo. Música é vida. Mas não paga as contas, disse Miguel, com uma maturidade que não deveria ter na sua idade. Leonardo ficou em silêncio por um momento. Reconhecia naquele menino algo de si mesmo quando jovem. A paixão pela música misturada com a realidade dura da vida. A necessidade de escolher entre sonho e sobrevivência. Miguel, posso te fazer uma pergunta? O que você mais quer na vida? O garoto pensou por um momento. Quero que minha mãe não precise trabalhar tanto e quero continuar cantando. E se eu te dissesse que você pode fazer as duas coisas? Como? Leonardo olhou para Márcia, pedindo permissão silenciosamente. Ela assentiu com a cabeça. Existe um estúdio aqui em São Paulo que trabalha com jovens talentos. Eles oferecem aulas de música de graça em troca de apresentações em eventos beneficentes. É sério, profissional. Mas eu não sei se sou bom o suficiente, disse Miguel. Você é, e eu posso ajudar você a chegar lá. Márcia se inclinou para a frente. Leonardo, você mal nos conhece. Por que faria isso? Leonardo olhou para os dois, mãe e filho, e viu neles algo que havia perdido ao longo dos anos de carreira. Pureza, verdade, música feita por amor, não por obrigação. Porque vocês me lembraram de por que comecei a fazer música, disse ele. Miguel, quando você cantou hoje, não foi só minha música que saiu da sua boca, foi sua música, e isso é raro. Isso significa que... Começou Miguel. Significa que se vocês quiserem, eu gostaria de acompanhar vocês até esse estúdio. Não hoje, mas na próxima semana. Podemos marcar uma conversa com eles. Márcia começou a chorar novamente, mas desta vez eram lágrimas de esperança. Por que está fazendo isso por nós? Perguntou ela. Leonardo sorriu e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava fazendo exatamente o que deveria estar fazendo. Porque às vezes a gente precisa devolver para a música o que ela nos deu. Leonardo tirou o celular do bolso e procurou um contato. Posso ligar para eles agora mesmo? Se vocês quiserem. Agora? Perguntou Márcia surpresa. Conheço o pessoal do estúdio há anos, são boas pessoas. Se eu ligar e explicar sobre o Miguel, tenho certeza de que eles vão querer conhecê-lo. Miguel olhava para Leonardo com os olhos arregalados, como se não conseguisse acreditar no que estava acontecendo. Você falaria sobre mim para eles? Falaria sim, mas tem uma condição. O rosto de Miguel ficou sério. Qual? Você tem que me prometer que vai continuar estudando na escola. Música é importante, mas educação também é. Eu prometo, disse Miguel rapidamente. Márcia sorriu pela primeira vez desde que Leonardo os havia conhecido. Ele é bom aluno, sempre foi. Roberto fazia questão disso. Leonardo discou o número e esperou alguém atender. Alô, Carla? É o Leonardo. Sim, tudo bem. Escuta, estou aqui com um menino que você precisa conhecer.
Enquanto Leonardo falava ao telefone, Miguel e Márcia trocavam olhares de incredulidade. Em questão de minutos, suas vidas estavam tomando um rumo completamente diferente. Carla, ele tem 12 anos, mas canta como se tivesse vivido 100. Não estou exagerando. Acabei de tocar com ele aqui no shopping e foi arrepiante. Leonardo fazia pausas para escutar e acenava com a cabeça. Que tal amanhã de manhã, 10 horas? Miguel segurou a mão da mãe por baixo da mesa. Márcia apertou de volta, tentando transmitir calma, mas Leonardo podia ver que ela estava tão nervosa quanto o filho. Perfeito, Carla. Muito obrigado. Sim, eu vou junto. Até amanhã. Leonardo desligou o telefone e olhou para os dois. Está marcado. Amanhã às 10 horas. E se eles não gostarem de mim? Perguntou Miguel. Vão gostar, mas mesmo que não gostem, isso não muda nada sobre seu talento, entende? Miguel assentiu, mas Leonardo podia ver que a ansiedade estava crescendo no rosto do garoto. Miguel, posso te contar uma coisa? Quando eu e meu irmão fizemos nossa primeira apresentação profissional, eu estava apavorado. Tinha 14 anos e achava que ia desmaiar no palco. E o que aconteceu? Quase desmaiei mesmo, Leonardo riu. Mas quando começamos a cantar, tudo mudou. A música toma conta da gente e o medo desaparece. Era numa festa de casamento, continuou Leonardo. O noivo era amigo do meu pai. Ganhamos R$ 50 para tocar 3 músicas. Na época, parecia uma fortuna. Miguel sorriu. R$ 50? Para nós, era muito dinheiro. Compramos cordas novas para o violão e ainda sobrou para um lanche. Márcia olhava Leonardo com gratidão. Ela percebia como ele estava tentando acalmar Miguel, compartilhando suas próprias experiências para mostrar que até os famosos já foram iniciantes nervosos. Leonardo, disse Márcia, posso perguntar uma coisa? Você tem filhos? Tenho uma filha, ela tem 15 anos. Ela canta também? Leonardo hesitou por um momento. Ela gosta de música, mas escolheu outros caminhos. Quer ser veterinária. E você fica triste por ela não ter seguido a música? Não, fico orgulhoso dela por saber o que quer. Música não é para todo mundo, e está tudo bem. Miguel o olhava com atenção. Mas você acha que música é para mim? Leonardo se inclinou para frente, apoiando os braços na mesa. Miguel, em 30 anos de carreira eu vi muitos talentos. Gente que canta bem, gente que toca bem, gente que tem presença de palco, mas raramente encontro alguém que tem alma musical. O que é alma musical? É quando a música não sai só da sua garganta ou dos seus dedos, ela sai do seu coração. E quando isso acontece, quem escuta sente também. Como você percebeu isso em mim? Porque quando você cantou Não Aprendi Dizer Adeus, você não estava só cantando minha música, você estava contando sua própria história. Miguel ficou quieto por um momento, processando as palavras de Leonardo. Minha mãe sempre diz que papai está me vendo. E está, e tenho certeza de que ele está orgulhoso. Márcia limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Roberto sempre dizia que Miguel tinha algo especial, que ele não cantava para impressionar as pessoas, cantava para tocar elas. Seu marido era sábio, disse Leonardo. Ele era simples, mas sabia das coisas importantes da vida. Leonardo olhou para o relógio. Eram 4:30 da tarde. Vocês precisam ir embora? Tenho que buscar minha irmã mais nova na escola, disse Miguel. Que horas? 5 horas. Então vamos, eu levo vocês. Leonardo os guiou até o estacionamento, onde sua BMW prata estava estacionada. Miguel parou ao ver o carro. É seu? Perguntou, impressionado. É sim. Vocês querem uma carona? Márcia hesitou. Não queremos dar trabalho. Não é trabalho, é prazer. Durante o trajeto até a escola, Miguel ficou encantado com o interior do carro. Tocava no painel com cuidado, como se tivesse medo de quebrar algo. Leonardo notava pela retrovisor como o menino observava tudo com curiosidade. Miguel, disse Leonardo, você tem algum sonho específico com a música? Quero tocar no mesmo bar onde meu pai tocava. Ele sempre dizia que um dia íamos tocar juntos lá. Como se chama o bar? Cantinho da Viola, é na Zona Norte. Seu João, o dono, era amigo do papai. E você já conversou com esse seu João sobre tocar lá?
Miguel baixou a cabeça. Minha mãe acha que eu ainda sou muito novo. E eu acho, confirmou Márcia do banco do passageiro. Ele só tem 12 anos. Mas talvez, disse Leonardo, depois que ele começar as aulas no estúdio, a gente possa conversar com seu João, fazer uma apresentação especial. Os olhos de Miguel brilharam. Você iria comigo? Se você quiser, sim. Chegaram à escola exatamente quando o sinal tocou. Crianças começaram a sair correndo pelos portões. Miguel desceu do carro para buscar a irmã. Leonardo, disse Márcia, aproveitando que ficaram sozinhos, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer nada. Precisa sim. Desde que Roberto morreu, Miguel fechou um pouco o coração. Hoje foi a primeira vez que vi ele realmente feliz de novo. Leonardo se virou para olhá-la. Ele é um menino especial. É, mas a vida não tem sido fácil. Às vezes me preocupo se estou fazendo as escolhas certas para ele. Você está, ele pode ver isso. Como você sabe? Pelo jeito que ele olha para você. Tem muito amor ali, muito respeito. Isso não acontece por acaso. Márcia sorriu, e Leonardo percebeu que quando ela sorria, parecia 10 anos mais nova. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Márcia. Claro. Por que você parou no shopping hoje? Quero dizer, você deve ter uma vida muito corrida, compromissos importantes. O que te fez parar para escutar um menino cantando? Leonardo pensou por um momento antes de responder. Honestamente, estava me sentindo meio perdido ultimamente. A carreira vai bem, mas às vezes parece que estou só repetindo movimentos, sabe? Quando ouvi Miguel cantando, foi como se alguém tivesse acendido uma luz. Uma luz? Me lembrou por que comecei a fazer música, por que é importante. Miguel canta porque precisa cantar, não porque alguém mandou ou porque vai ganhar dinheiro. Ele canta porque música é parte da alma dele. E você acha que perdeu isso? Talvez um pouco, ou talvez só precisasse de alguém para me lembrar. Miguel voltou correndo com uma menina pequena de uns 6 anos. Ela tinha os mesmos olhos grandes do irmão e usava uma mochila rosa nas costas. Esta é minha irmã Ana, disse Miguel, abrindo a porta do carro. Oi, Ana, disse Leonardo, se virando para cumprimentá-la. A menina o olhou com curiosidade. Você é famoso? Perguntou sem rodeios. Um pouquinho, respondeu Leonardo rindo. Meu irmão é famoso também, ele canta melhor que todo mundo na escola. É mesmo? É sim, e ele prometeu que vai me ensinar a tocar violão. Miguel ficou vermelho. Ana, para de falar bobagem. Não é bobagem, você prometeu. Leonardo olhou para Miguel pelo retrovisor. Você vai ensinar ela mesmo? Vou sim. Papai sempre dizia que música é para ser dividida. Seu pai estava certo de novo. Quando chegaram ao prédio onde moravam, Miguel hesitou antes de descer. Leonardo, você tem certeza sobre amanhã? Tenho certeza. E Miguel, não fique nervoso. Seja apenas você mesmo. E se eu esquecer a letra das músicas? Você não vai esquecer. Mas se esquecer, inventa. Às vezes as melhores versões nascem dos improvisos. Miguel sorriu e desceu do carro junto com Ana. Márcia foi a última. Nos vemos amanhã às 9h30 na frente do estúdio? Perguntou Leonardo. Estaremos lá, confirmou Márcia. Leonardo esperou até vê-los entrar no prédio antes de partir. No caminho de volta, colocou uma de suas próprias músicas no som do carro. Não aprendi a dizer adeus. Mas agora, depois de ouvir Miguel cantá-la, a música soava diferente para ele. Mais verdadeira, mais próxima do coração. Na manhã seguinte, Leonardo chegou ao estúdio 15 minutos antes do horário combinado. Estava ansioso, o que o surpreendeu. Há anos não se sentia assim antes de um compromisso profissional. Mas havia algo em Miguel que despertava nele uma proteção quase paterna. O estúdio ficava numa casa antiga reformada no bairro da Vila Madalena. Por fora parecia residencial, mas por dentro havia sido transformado em um espaço moderno, com salas de ensaio, estúdio de gravação e uma área de convivência aconchegante. Carla, a dona do estúdio, era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos e um sorriso caloroso. Leonardo a conhecia há mais de 10 anos e sabia que ela tinha um olho especial para talentos jovens. Está nervoso? Perguntou Carla, vendo Leonardo olhar o relógio pela terceira vez. Um pouco. Você vai gostar dele, Carla. Ele é especial.
Se você está falando, acredito. Mas você sabe que aqui não fazemos milagres, né? A gente só trabalha com quem tem talento de verdade e, mais importante, disciplina para estudar. Ele tem os dois. Às 9h30 em ponto, Leonardo viu Miguel e Márcia descendo de um ônibus na esquina. Miguel carregava o violão nas costas e usava uma camisa azul clara que estava claramente reservada para ocasiões especiais. Márcia havia feito uma trança no cabelo e usava um vestido simples, mas elegante. Chegaram, disse Leonardo para Carla. Quando Miguel entrou no estúdio, seus olhos se arregalaram. Nunca havia visto um lugar como aquele. As paredes eram cobertas de espuma acústica, havia instrumentos por todos os cantos, e o cheiro era uma mistura de madeira e eletrônica. Miguel, esta é a Carla, disse Leonardo. Carla, este é o Miguel que eu falei. Carla estendeu a mão para Miguel, que a cumprimentou timidamente. Prazer, Miguel. Leonardo me contou que você canta muito bem. Ele exagerou, disse Miguel baixinho. Deixa eu ser a juíza disso, sorriu Carla. Que tal você cantar alguma coisa para mim? Miguel olhou para Leonardo, que fez um gesto encorajador. O menino tirou o violão das costas e afinou rapidamente. Posso cantar a mesma música de ontem? Qual você quiser, disse Carla, se acomodando numa poltrona. Miguel começou a tocar Não Aprendi Dizer Adeus. Desta vez, sem a pressão da multidão do shopping, sua voz saiu ainda mais limpa e emotiva. Leonardo observava Carla, tentando ler sua expressão. No meio da música, Carla se inclinou para a frente. Leonardo conhecia aquele gesto. Era o que ela fazia quando algo realmente a impressionava. Quando Miguel terminou, o silêncio que se seguiu foi carregado de expectativa. Carla ficou alguns segundos sem falar, apenas olhando para o menino. Miguel, ela disse finalmente, quantos anos você tem? 12. E há quanto tempo toca violão? Meu pai me ensinou desde os 6 anos. E canto? Sempre cantei, desde pequenininho. Carla se levantou e foi até Miguel. Você tem uma voz muito especial. E mais importante, você tem feeling. Isso não se ensina. Miguel sorriu tímido. Isso quer dizer que se você estiver disposto a estudar e trabalhar duro, eu adoraria tê-lo aqui como aluno. Márcia levou as mãos ao rosto, emocionada. Leonardo sentiu uma alegria profunda, como se o sucesso fosse seu próprio. Mas tem algumas condições, continuou Carla. Primeiro, você tem que manter as notas na escola. Segundo, vai ter que ensaiar muito. Não é brincadeira. E terceiro, sua mãe tem que concordar com tudo. Eu concordo, disse Márcia rapidamente. Mas posso perguntar sobre os custos? Não tem custo. Nosso projeto é mantido por doações e pela renda das apresentações que nossos alunos fazem. Miguel vai estudar de graça, mas em troca vai participar das apresentações beneficentes. Como o que ele fez ontem no shopping? Perguntou Leonardo. Exatamente, só que em lugares maiores, para públicos maiores. Miguel olhou para Leonardo. Você acha que eu consigo? Tenho certeza. Carla mostrou o estúdio para Miguel e Márcia. Havia uma sala com diversos violões, outra com teclados, uma sala de gravação com microfones profissionais e até uma pequena sala com bateria. As aulas são 3 vezes por semana, explicou Carla. Segunda, quarta e sexta, das 4 às 6 da tarde. Miguel vai estudar técnica vocal, violão, teoria musical e interpretação. Posso vir ontem? Perguntou Miguel, fazendo todos rirem. Calma, ansioso, disse Leonardo. Primeira aula é segunda-feira. Miguel, disse Carla, antes de você começar, quero que você entenda uma coisa. Talento é importante, mas não é tudo. Você vai ter que estudar muito, vai ter dias difíceis, vai ter apresentações que não vão sair como você espera. Você está preparado para isso? Miguel pensou por um momento antes de responder. Carla, depois que meu pai morreu, eu aprendi que as coisas difíceis da vida fazem a gente mais forte. Se estudar música é difícil, mas me faz feliz, então estou preparado sim. A resposta de Miguel impressionou até Leonardo. Havia uma maturidade naquelas palavras que ia muito além dos 12 anos. Perfeita resposta, disse Carla. Acho que vamos nos dar muito bem. Quando saíram do estúdio, Miguel estava radiante.
Caminhava alguns passos à frente de Leonardo e Márcia, claramente empolgado demais para andar no ritmo normal. Miguel, chamou Leonardo, vem cá. O menino se aproximou. O que foi? Quero te dar uma coisa. Leonardo tirou uma palheta dourada do bolso. Esta palheta estava comigo no dia que gravei meu primeiro disco solo. Quero que você fique com ela. Miguel pegou a palheta com cuidado, como se fosse feita de cristal. Sério? Você quer que eu fique com ela? Quero, para você se lembrar de que hoje foi o primeiro dia da sua verdadeira jornada musical. Eu não vou esquecer nunca, disse Miguel, guardando a palheta no bolso da camisa. E Miguel, promete uma coisa. O quê? Promete que vai continuar cantando com o coração. Como fez ontem no shopping. Não importa quão grande você ficar, não perde essa pureza. Eu prometo. Márcia se aproximou dos dois. Leonardo, não sei como vamos retribuir tudo isso. Vocês já retribuíram. Como? Leonardo olhou para Miguel, que brincava com a palheta, girando ela entre os dedos. Vocês me lembraram por que vale a pena fazer música. Posso te fazer um pedido? Disse Miguel. Claro. Um dia, quando eu já souber tocar direito, a gente pode voltar naquele bar do meu pai, ou o cantinho da viola? Leonardo sorriu. Pode, é uma promessa. E você vai tocar comigo? Se você quiser, sim. Miguel ficou em silêncio por um momento, processando tudo o que havia acontecido em menos de 24 horas. Leonardo, ontem quando eu te vi na plateia, achei que estava sonhando. Por quê? Porque desde que papai morreu, eu cantava imaginando que algum dia alguém especial ia me ouvir e ia entender, e ontem aconteceu de verdade. Leonardo sentiu os olhos marejarem. Havia algo na sinceridade absoluta de Miguel que tocava lugares do seu coração que estavam esquecidos há muito tempo. Miguel, posso te contar um segredo? Pode. Ontem, quando te ouvi cantando no shopping, eu chorei. Chorou? Por quê? Porque fazia muito tempo que eu não escutava música feita com verdade, e foi isso que você fez, música verdadeira. Márcia colocou a mão no ombro de Leonardo. Obrigada por ver meu filho como ele realmente é. Como ele é? Especial. Leonardo olhou para Miguel novamente. O menino estava guardando o violão no case, cantarolando baixinho uma melodia que Leonardo não reconhecia. Que música é essa que você está cantarolando? Perguntou. É uma música que estou inventando, disse Miguel, sobre ontem. Como é a letra? Miguel pensou por um momento, depois cantou baixinho. Às vezes um anjo aparece quando a gente menos espera. Não tem asas, não tem luz, mas tem um coração que libera, a esperança que estava guardada lá no fundo do peito, e de repente tudo muda, tudo fica mais perfeito. Leonardo parou de andar. A letra simples, cantada com aquela voz pura, o atingiu como um raio. Miguel, essa música é sua. É, inventei agora há pouco. É linda. Você acha? Acho. E sabe o que mais? Acho que deveria ser a primeira música que você vai apresentar no estúdio. Miguel sorriu. Vou perguntar para Carla na segunda-feira. Quando chegaram ao ponto de ônibus, Leonardo não queria se despedir. Havia algo naquele encontro que o fazia querer prolongar o momento. Miguel, disse ele, posso te pedir um favor? Claro. Continua cantando sempre. Não importa o que aconteça na vida, continua cantando. O mundo precisa de vozes como a sua. Eu vou continuar, prometo. O ônibus chegou e Miguel subiu os degraus carregando o violão. Antes de entrar, ele se virou para Leonardo. Leonardo, muito obrigado por acreditar em mim. Obrigado você por me lembrar da magia da música. Márcia foi a última a subir. Leonardo, se um dia você quiser saber como Miguel está indo, pode ligar. Ele ficaria muito feliz. Vou ligar sim. Leonardo ficou parado no ponto vendo o ônibus se afastar até desaparecer na curva. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que havia feito algo verdadeiramente importante. No caminho de volta para casa, colocou "Não aprendi dizer adeus" no som do carro novamente. Mas desta vez, em vez de ouvir sua própria voz, escutava na memória a voz de Miguel. E sorria. Naquela noite, Leonardo ligou para sua filha. Oi, pai, ela atendeu. Tudo bem? Tudo ótimo, amor. Só queria te dizer que te amo e que estou orgulhoso de você. Que estranho. Aconteceu alguma coisa?
Hoje eu conheci um menino que me lembrou do que realmente importa. Que bom, pai. Você parecia meio perdido ultimamente. Leonardo sorriu. Até sua filha havia notado. Não estou mais perdido, disse ele. Encontrei o caminho de volta. E era verdade. 3 meses depois, Leonardo estava sentado numa pequena mesa no cantinho da viola, assistindo Miguel se apresentar no mesmo palco onde o pai dele havia tocado. O menino cantava a música que havia inventado naquele dia, sobre anjos que aparecem quando menos esperamos. A plateia estava em silêncio, completamente envolvida pela voz e pela presença do garoto. E Leonardo, mais uma vez, chorava. Mas desta vez chorava de alegria.